são os artigos populares. São os artigos que foram muito compartilhados e os artigos que têm muitos downloads. Isso aqui é o artigo do sexo oral do morceguinho. Todo mundo compartilhou, todo mundo entrou para ler, ficou curioso, foi ver as fotos, claro, né? Gente, desculpa, isso é muito pouco ainda. Pornografia na internet é de longe a coisa mais acessada. A gente, por muito tempo, teve muito acesso nos sites e blogs, porque um fotógrafo colocou uma foto de 2 besouros tigre copulando na areia e colocou sexo selvagem na praia. Vocês não têm noção do que entrava de gente. E deve ser uma frustração absurda cair numa foto daquela e depois ter que ir com uma mão só sair do link e tudo. É um problema sério. Então isso tem apelo. Mas é outro tipo de coisa. Quer dizer, para um artigo ser bem lido, tudo bem. Eu não vou falar sobre a validade ou não para o campo acadêmico de saber que tem um morcego que faz sexo oral no outro, mas para motivar as pessoas a lerem um artigo, entrar no site da revista, ver a coisa, ver a foto, discutir o morceguinho e tudo, é popularização de ciência. Então, quer dizer, um artigo muito lido, muito compartilhado, mas que, de novo, não vai ser muito citado, ele é melhor ou pior do que o outro? Ou ele dá uma outra cor, um outro tom do que pode ser uma pesquisa relevante? Que a gente não tinha como medir antes, mas a gente pode ver agora. No grupo D, são artigos que não são muito citados, não são muito compartilhados, mas estavam presentes massivamente no F1000. Então, todo mundo da área estava falando que aquele artigo era relevante. De novo, é o tipo de artigo que eu leio, que vai nortear minha pesquisa, que eu acho que é fantástico, mas que eu não vou citar. Eu tenho um review sobre taxa de mutação de vírus de RNA e DNA. Norteia a minha pesquisa inteira. Eu trabalho com vírus de RNA. Isso é super relevante. Mas não tem nada ali dentro que eu vou extrair daquele review para citar ele. E não, é importante, é relevante, define a pesquisa na área, mas não é citável. E se eu estiver preocupado só com o número de citações, eu vou perder esse tipo de pesquisa. Então, e o grupo E são os artigos que não têm impacto em nenhuma dessas medidas. De repente tem outra métrica que, se você fosse pegar ali dentro, que se fosse possível, você ia separar um outro grupo de artigos importantes em outra coisa. De repente, sei lá, artigos compartilhados em site de culinária. Tem alguns ali que são legais para isso. São relevantes dentro daquela área. Vocês veem que é a vasta maioria. Então, se eu for focar só em citações, eu estou pegando essa faixa de artigos aqui e valorizando eles. Se você vai estendendo as suas métricas para outras coisas, se você vai levando isso em consideração, você tem como medir outras coisas que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, eu posso medir quantos artigos estão sendo citados em slides, no SlideShare. Esse aqui é a página... não estou com a apresentação atualizada. SlideShare é uma ferramenta de compartilhamento de apresentações. Essa apresentação já está no SlideShare. Já está disponível no site do evento. Se vocês quiserem baixar ela depois para pegar os links, para pegar tudo, está todo o material lá já. E por que eu não posso entrar no SlideShare e ver quantas vezes um artigo é citado lá dentro? Por que eu não posso ter uma medida, por exemplo, de todas as revistas que tem lá, baixa a figura para o PowerPoint? Por que eu não posso ter uma métrica de quais são os artigos com figura mais baixada? Tem muita figura que eu vou baixar, vou usar porque ela é completa, resume muito bem o conteúdo. E eu não vou citar o artigo depois, eu estou usando em aula. Estou usando uma apresentação. Ainda assim é relevante. Quer dizer, esse artigo não é muito citado, mas ele tem uma figura que define tudo ali. Está sendo super usado em aula. Esse pesquisador não é um bom pesquisador? Ele não tem uma pesquisa que é relevante, que está ajudando no ensino em um monte de lugares? Por que não contar isso também e levar isso em conta? Então, por que não usar essas métricas sociais para medir esses outros sabores que a pesquisa pode ter, essas outras cores? Citação era relevante, quer dizer, ainda é relevante, mas era a única coisa disponível que a gente tinha enquanto você só podia contar isso. Hoje em dia a gente tem clique, link, compartilhamento, tag, todo tipo de coisa associado. E a gente não pode confundir o que você tem como medir com uma única coisa relevante. Citação era o que se tinha como medir, mas não é a única coisa relevante. E a gente ainda está muito preso nisso. Por que não fazer um currículo, então? Por exemplo, o meu Lattes. Ao invés de adicionar no Lattes quantas bancas teve, em quantas bancas o pesquisador participou, ou quantas aulas ele já deu, ou quantos cursos ele já deu, por que não
quantas apresentações de slide share ele tem, ou quantos cliques aquilo tem, ou quantas visualizações, ou quantas vezes a pesquisa dele está citada nos slides de outros professores, ou de outras coisas. Isso é uma medida rápida, prática, atualizada em tempo real, muito mais difícil de ser burlada. Né? Tem como burlar. Tá? Já fiquem sabendo vocês, já são os primeiros informados. O Google Scholar ele tem, por exemplo, o índice H, né? Ele mede quantas citações os seus trabalhos têm, ele calcula o índice H. Só que o Google Scholar, ele computa também citações em sites acadêmicos. Então, por exemplo, um resumo de congresso, ou qualquer outra coisa que eu fizer e colocar em PDF dentro do site da USP, o Scholar vai indexar aquilo e vai tratar como um artigo. E eu tenho que ir lá e falar, não, esse você não considere. Só que se eu for lá, sem querer, colocar 20 PDFs, 20 cópias do meu currículo, com todas as minhas referências ali dentro, e ele indexar isso como 20 publicações citando os meus trabalhos, meu índice H vai de 5 para 60. Se eu sem querer coloquei 250 cópias ali dentro, né? Então, é falsificável. Dá para você burlar o negócio. Se você quiser trapacear essas métricas, você vai. Assim como já aconteceu comigo, conto para vocês, umas 5 ou 6 vezes. Eu pedi um artigo que o cara citava no Lattes dele, estava em publicação em 2006, eu estou pedindo o artigo hoje, e de repente o artigo some de lá de dentro e a pessoa não me responde. Então assim, toda tecnologia vai ter gente tentando burlar. Como diz o Kevin Kelly, quanto mais potencial a tecnologia tem, mais potencial ela tem para fazer coisa boa e para fazer coisa errada. Mas não tem como a tecnologia não ser revolucionária nos dois sentidos. Se ela for muito importante para fazer coisas boas, ela vai ser muito importante para fazer coisas ruins. E vai ter sempre um deturpado que vai querer fazer a parte ruim da coisa. Mas você tem que aproveitar essas medidas. Você tem que entender esse sistema e fazer uso dele. Só para acabar, desculpa, eu vou pegar a pergunta já. Reuniões, conferências e dados brutos. Isso está sendo um problema enorme lá fora. Tá? A conferência acontecendo, as pessoas estão vendo a apresentação e estão discutindo no Twitter o que o palestrante está passando. E já estão começando a proibir celular, notebook, internet dentro do outdoor. Agora me fala, se eu estou fazendo a apresentação para 200 pessoas e essas 200 pessoas vão sair daqui e conversar com outras 20 mil, qual é a diferença disso estar sendo feito na internet agora ou amanhã fora daqui? Se eu estou apresentando, eu estou tornando isso público. Não tem como controlar. Então, ao invés de proibir o celular de entrar, fala, olha, entra, mas se for discutir, usa a hashtag no Twitter, participa da discussão, manda pergunta pelo Twitter, compartilha a foto, fala do site do evento. Então, não adianta você burlar, eu vou ter que barrar isso. Fazer que nem o COI estava fazendo nas Olimpíadas, andando com detetor de 3G para ver quem estava compartilhando as coisas pela internet. Sério, o COI conseguiu um nível de censura na internet que nem a Cicarelli conseguiu fazer quando caiu o vídeo dela no YouTube, que ela mandaram desligar o YouTube, é sério. Mas é isso, sabe? A gente ainda não entende como a coisa funciona. Aliás, vou aproveitar isso para falar da Cicarelli, essa história da Cicarelli para falar disso, que a resposta é sempre assim. Ela fez um negócio em público, numa praia, pegou o cara lá no meio do mar, alguém filmou isso e pôs no YouTube. A resposta, desliga o YouTube. É sério. Mas é um site. Tem outros 30 de compartilhamento de vídeo que também vão passar o seu vídeo. Você fez isso em público. Vai fazer uma declaração. Não, foram tentar tirar o YouTube do ar. Mas não deu outra. 2 horas depois tinha outros 500 sites já compartilhando o mesmo vídeo em outros lugares. Não tem como segurar isso, gente. Não, sabe, não tem como. Tem um blog, coitado, acho que eles já fecharam, chama Twitter Brasil. O que eles já levaram de processo na cabeça e já mandaram tirar o site do ar porque alguém falou uma besteira no Twitter. Mas o juiz sabe do que é o Twitter? Ele vai fecha o Twitter Brasil. O blog que não tem nada a ver com sei lá o que alguém falou mal do bar tal no perfil dele, tira o site do ar. Então o cara já deve ter o interruptor ali que ele tá bom. Vai lá, dá uma semana, depois liga de novo. Porque, sabe, a gente ainda está tentando segurar essas redes, mas digo para vocês, não tem como. Tá? Nas palavras do outro, a informação quer ser livre. Cabe a gente abraçar e tornar isso livre de uma forma controlável, que traz medidas relevantes e importantes, ou deixar a coisa correr solta pelas costas.
relevante para divulgadores é só para falar que garanto para vocês que se isso não está acontecendo, a próxima tendência é o jornalista quer escolher um bom trabalho, vou depender do press release, eu vou depender dos 2 pesquisadores com quem eu tenho contato, eu vou entrar na revista e ver quais são os mais acessados, quais são os mais comentados, quais são os mais compartilhados. É uma excelente fonte de conteúdo. E depois, por quem está comentando e quem está discutindo, você já sabe até quem entrevistar a respeito daquilo. Então, quer dizer, quanto mais você facilitar esse canal, mais você vai estar aproximando desse tipo de coisa, ao invés de deixar um negócio destrutivo que vai acontecer sem o seu controle. Então, para finalizar, de novo, é um processo interativo. Por ser interativo, é um processo imprevisível, mas garanto para vocês que é um processo inevitável. Então, não tenta segurar. Aproveita, abraça e faz o melhor uso que você puder disso tudo que a gente viu. Perguntas? Mas assim, aproveitando o gancho, pensa o seguinte, minha tese, defendida agora, terça-feira passada, ainda estou anestesiado dela, tinha 4 membros da banca, que eu tive muita sorte de serem pessoas que participaram muito do meu trabalho. Assim, participaram no seguinte sentido. Um eu tinha consultado para fazer um tipo de análise, o outro trabalha com isso, o outro foi quem bolou o projeto em cima do qual eu desenvolvi as coisas. Então todo mundo ali podia fazer uma contribuição relevante. Fui muito feliz nesse sentido. Inclusive porque eles foram bem tranquilos. Mas qualquer coisa que eu publico no blog, qualquer coisa, se tiver com erro um pouco mais óbvio, é instantâneo. Tem um comentador que é o Roberto Takata, que quem trabalha com divulgação aqui com certeza já trombou com ele, que assim, não é a especialidade dele. Foi falado um chifre de um percevejo. Olha esse percevejo com esse chifre, muito legal. No artigo, esse é o único inseto que tem essa estrutura. 2 minutos depois que o post estava no ar. Olha, Atila, na verdade a ordem tal e tal e tal tem também essa estrutura e essa outra, isso aqui, que fulano discutiu e também pode contar como. Eu cliquei e era. Ele estava certo. Então, quer dizer, uma coisa, eu estou sendo avaliado por 4 membros ali. Que se eles não pegarem no pé com alguma coisa ou quiserem ser educados, meu trabalho vai passar batido. Na internet eu estou, desculpa a expressão, gente, com a bunda na janela. Literalmente, quem quiser passar ali e falar, tá errado, tá ruim, tá feio, e o que mais tem é isso, não queiram ler comentários de vídeos no YouTube, se vocês não quiserem perder cérebro pelo nariz, assim. É gente fazendo esse tipo de crítica, mas em compensação você tem crítica construtiva e coisa relevante. Então, você pegar para um aluno e falar, olha, você vai fazer um resumo do trabalho tal, e vai me entregar, e eu vou ler,
não vai dar tempo, não vai ter aquela avaliação. Agora você pegar para ele e falar, olha, a gente vai pôr no site do departamento do teu trabalho, vai ficar 30 anos lá para todo mundo ver. O zelo que ele vai ter de fazer aquilo é muito maior. E se ele copiou algum parágrafozinho ali, já era. Tem o Pearls, tem vários desses sites, várias comunidades, mas em português, especialmente, a gente ainda depende muito de coragem humana. Para o texto em inglês, que já tem N sites desenvolvendo com a semântica anglo-saxônica, tem bastante coisa confiável. O Google Scholar agora ele reformou o site e hoje em dia ele sugere artigos baseados na sua bibliografia. Então o pesquisador que está lá adicionou bastante paper, ele sugere outros papers que podem ser legais, de acordo com o que o cara adicionou. Eu vi um comentário de um pesquisador bem forte da Universidade da Califórnia que, dos 100 artigos que o Google sugeriu, 94 ele acabou lendo. É uma acurácia, para mim, fantástica. Mas isso é o Google. O Google tem magia negra. É sério. O Google eles têm umas ferramentas de análise que são absurdas. Para o site, por exemplo, a gente pode falar para ele, olha, mostra para mim como que o site funciona melhor. Aí ele apresenta, ele tem um algoritmo que varre o site e fala, o seu site baseado nisso é o site com textos. É certo. Aí ele vai pegando cada elemento do site e vai reposicionando eles e apresentando isso para 50 pessoas que estão acessando. Aí depois ele te faz um relatório. Ele fala, olha, se você posiciona o texto aqui, mais gente lê. Se você coloca esse link aqui, mais gente clica. Se você coloca o anúncio aqui, mais gente clica nele. Mais gente vê isso. E menos gente sai de acordo com com essa formatação. É magia negra. Mas para o inglês isso funciona muito bem. Para o português ainda é difícil. Eu vou muito mais por pessoa-chave. Por exemplo, Twitter é uma coisa que eu quase não escrevo ultimamente. Por conta desse tempo que a gente tem limitado. Né? Você escolhe 2 filhos para cuidar e o resto você abandona. Mas eu sigo muita gente lá pelo que eles recomendam. Então tem pesquisadores da área que eu sigo pelos trabalhos que eles recomendam. Tem comunidades do Mendeley que eu sigo porque eles recomendam trabalhos bons. Então eu estou sempre atrás mais de grupos de pessoas que compartilham conteúdo relevante do que o resto. Tem um aplicativo para o iPad que eu acho fantástico, para o Android também, para outros, que chama Flipboard, que ele pega o seu perfil no Twitter ou no Facebook, onde for, e ele formata o texto todo do link que a pessoa compartilhou como se fosse um jornal. Então, ao invés de acessar o Twitter e ficar clicando no que todo mundo está falando, eu abro, ele já varre todos aqueles links e já vai montando as notícias de jornal. Eu, hoje em dia, a primeira coisa que eu vou ler, ao invés de abrir o jornal fazer qualquer coisa, é olhar o meu Twitter, porque as pessoas que estão me trazendo informação relevante, e vou folhear. A gente fica um pouco mais enviesado, tende a ler mais coisas que a gente acha importante, sim, mas é desde sempre. Antes o meu viés do que o viés que aquele jornal está impondo para mim. Então, vou seguindo o que eu acho relevante ali, vou curando conteúdo socialmente. Eu queria voltar para a questão da academia. A gente ainda tem 2 mundos, né? O tal do tripé da universidade, a extensão continua sendo esquecida, né? E a divulgação de ciência é isso. Você acha que... E aí a gente vê que, na verdade, os concursos, o peso 2 é com a publicação, revista internacional qualizar, mas a gente já vê o CNPq, por exemplo, o CV Lattes já tem um espacinho ali para você colocar a sua comunidade, seu site, seu blog, etc. Você acha que a gente vai conseguir um tripé mais fortalecido, mais equilibrado? Eu tento trapacear para conseguir esse tripé. Eu viro para o pesquisador e falo, olha, se você falar do seu trabalho, mais gente vai citar.
Se você disponibilizar o seu artigo, mais gente vai ler. Se você falar de outros trabalhos, você vai arrumar um colaborador. Eu já tive gente que me contatou, olha, você colocou no ResearchGate que você trabalha com análise bayesiana, eu preciso fazer isso aqui. Vai render uma colaboração. Então, tem que pegar pelo que interessa, né? Se a gente ainda está muito focado em publicação qualizar, em citações e tudo, é para onde a banda vai tocar. Mas se você tenta trazer esse conteúdo como relevante para isso mesmo, as pessoas acabam fazendo. A gente teve um problema lá no meu instituto, que é o de Ciências Biomédicas, tentou criar um site com blog para os pesquisadores. Falei, ninguém vai escrever isso. Você não vai virar para 30 pesquisadores e falar, olha, você não quer escrever um texto sobre o seu trabalho? Jamais. O máximo que o cara vai fazer é entregar um resumo ali do que ele já preparou para outra coisa. Porque quem queria escrever já escreveu. Você não vai chegar para o cara que não está interessado e fazer ele escrever. Em compensação, se você pegar um aluno que não tem escapatória e falar, ó, o trabalho que você vai ter que entregar, eu vou dar crédito para você fazer um texto na internet, ele vai fazer, é um incentivo. A gente estava falando bastante disso. Por que o Instituto, a gente tinha seminários, né? Aí ninguém ia nos seminários. Mas o problema não é que o seminário não é interessante, é porque ninguém quer ir. Então, mas é padrão brasileiro de resolver problemas, né? A gente tem muito sequestro relâmpago. Não, só é sequestro se durar mais de 24 horas. Acabaram os sequestros. Sério. Então a gente faz a gente tenta ir sempre em cima da coisa mais rasa. Então, não tem, o seminário tem muito pouca frequência. Como é que a gente vai fazer? Obriga todo mundo a ir no seminário, eles têm que cumprir 6 créditos de seminários por semestre. Tá. Mas as pessoas estão indo e dormindo no seminário. Então obriga ele a entregar um resumo do seminário. Aí faz, todo mundo, para ninguém vai ler o resumo mesmo. Depois você não vai ler 80 resumos da mesma apresentação e comparar eles. Então faz assim, olha, vocês têm esses seminários o semestre todos, e quem tiver 10 textos atualizados na Wikipedia, a Wikipedia registra qual foi o usuário que adicionou, ou quem tiver 10 textos publicados no site do departamento, no blog do departamento, ou quem tiver 2 textos publicados, vai ganhar o crédito. O cara vai fazer, porque o incentivo está para aquilo. E aí, pelo fato dele estar fazendo e de outros estarem fazendo, lembra aquela coisa da retroalimentação. Quando todo mundo em volta está fazendo, você vai fazer também. Eu vi essa pesquisa anteontem, que o cara ele queria ver a força da pressão social. Então ele perguntou para as pessoas, como é que vocês se sentiriam mais coagidos a diminuir o consumo de energia elétrica? Se eu entregasse um panfleto falando salve o mundo, consuma menos. Se eu entregasse um panfleto falando salve dinheiro, gaste menos energia elétrica. Ou se eu falasse todos os seus vizinhos estão gastando menos energia elétrica, gaste menos também. Todo mundo classificou como mais relevante o salve o mundo. E a última coisa que teria influência em alguém é o que o vizinho está fazendo. Pois ele saiu distribuindo, quando ele colocou seus vizinhos estão economizando, o consumo de energia dos caras caiu 3 vezes mais do que qualquer outra medida. Porque o vizinho estava fazendo. Então, se você tem pesquisador do lado, tem Facebook. E está falando do trabalho dele lá. O outro tem um podcast. O departamento tem um blog que está sendo atualizado pelos alunos. A coisa flui nesse sentido. Sabe? Eu só entrei no Facebook por conta do blog, dos outros. Mas todo mundo entrou lá assim. Então é esse coletivo mesmo. Agora a gente tem os alunos de pós e de graduação que estão nesse mundo já. Né? Eu era um aluno de pós que estava tentando levar, que estou tentando levar isso para a academia. Então é normal. Tem gente na universidade que imprime e-mail ainda para ler. Tem. Mas vai chegar uma hora que vai ter que responder via e-mail. A hora que todo mundo estiver no Facebook discutindo negócio, a pessoa vai ter que entrar lá para participar. Não tem jeito, gente. A gente tenta fugir, mas todo mundo aqui está com o celular hoje, todo mundo aqui pegou o carro, todo mundo vê TV ou usa o micro-ondas. Você pode escolher uma tecnologia ou outra que você não vai fazer uso. Mas quando passa daquela massa crítica de quem está ali dentro, vai todo mundo. E a gente tem um controle muito forte aqui, que é o Lattes. Né? Que é o Lattes, que é a FAPESP. A gente tem poucas agências de fomento. Se elas entram com uma iniciativa dessa, não tem outra escolha. Sabe? Por exemplo, o NIH obrigou os pesquisadores a colocarem o artigo deles no PubMed. Se a CAPES faz isso, ou a FAPESP, ou o CNPq, olha, qualquer um que usou verba do CNPq vai ter que disponibilizar o artigo depois de um ano, que eu acho perfeitamente razoável. Depois de um ano, não estou nem falando no dia que a pesquisa saiu, dá um ano para a revista ter o acesso dela. Todo mundo vai ter que fazer, e faz, só que a gente ainda carece dessa iniciativa. Mas o Brasil é muito mais fácil de responder a esses incentivos por ter 2 ou 3 agências de fomento do que a Europa ou os Estados Unidos. Tá falando demais, né, gente? Outra pergunta?
posso aumentar o impacto da minha publicação? Por exemplo, devo mandar Twitter, devo disponibilizar Twitter para minha publicação? Devo ter uma página no Facebook? Eu encho o saco do jornalista se eu poluir a cabeça dele com publicações muito recorrentes? Você tem reflexões sobre isso? Eu preciso muito pragmático. Não, assim, qualquer jornalista vai na Folha, vai na Veja, vai para qualquer um deles e fala, olha, você queria receber ou assinar uma fonte direto da revista te falando do que são os artigos ali dentro? Te garanto que ele vai falar, quero. Com certeza quero. E aí, para dar o impacto, digamos assim, de leitores, não é nem de gente colaborando. Mas o que você puder fazer para facilitar o acesso, melhor. Se tem um perfil, melhor. Se tem um perfil no Facebook, melhor. Se tem um botão óbvio e fácil para a pessoa clicar e compartilhar, melhor ainda. E às vezes pode não ser o público da revista atual. De repente o pesquisador que está lendo a revista hoje não tem essa familiaridade, mas daqui a 1 ou 2 anos vai ter. Eu estou falando da criança que está crescendo agora. Para ela o YouTube e a TV são a mesma coisa. Então daqui a pouco vai ser inadmissível você cair numa página que não tem isso. E depois essas métricas te ajudam. Eu tenho uma página do Science Blogs no Facebook. Ele me dá o número de acessos, quem está compartilhando, o que foi mais compartilhado, o que é mais relevante. Então cada coisinha dessa, não só para o bem dos outros, para divulgar mais, mas isso depois vai te dar uma métrica da sua revista, do que é mais acessado, quem tem mais clique, quem compartilhou mais, que revista que é mais relevante. De repente, publica um review, o review foi super distribuído, então, putz, é uma área quente, vamos pedir para mais gente escrever sobre isso. É bem óbvio essa coisa, assim, precisa de uma massa crítica para você começar a medir, mas depois que você mede é bem fácil de seguir a corrente ali. Falei? Respondi. E outra coisa, não tenha medo de plágio, de cópia, porque vai acontecer. Sério. Antes deixar acontecer e facilitar, que é mais gente lendo do que tentar lutar contra e proibir o botão direito porque a pessoa vai copiar. Deixa. Deixa, favorece, facilita, porque vai ser mais fácil dele citar a fonte depois. Alguém levantou a mão ali no fundo?